Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vinda ao canal. Hoje nós vamos contar a história deste homem que foi considerado o homem pai das missões, que foi aí, apaixonado por missões, chamado Zezino Bernardino. Pois é, nós vamos contar a história desse homem. Esse homem ninguém pode esquecer dele. Pastor Zezino, ele deixou um legado muito grande. Pastor Zezino amava a obra missionária, era apaixonado pela obra missionária. É uma falta de consideração às pessoas nos congressos dos Gideões não falar mais o nome de Zezino Bernardino, não proclamar o nome do pastor Zezino Bernardino. Zezino Bernardino, ele nasceu 29 de novembro de 1934. Muito tempo, hein? Na cidade de Imbituba, Santa Catarina. Filho de Bernardino José Cândido e de Teodória ou Teodora Maria dos Santos. Pastor Zezino aceitou Jesus aos 13 anos de idade. Olha a história que este homem tem. Aos 13 anos de idade, Zezino Bernardino, ou pastor Zezino, aceita Jesus como Salvador, sendo batizado com o Espírito Santo no mesmo mês. No mesmo mês ele foi batizado com o Espírito Santo e nas águas. E no ano seguinte, de 1948, aos 28 anos de idade, Zezino Bernardino foi levado ao presbitério, melhor dizendo. E ainda em Imbituba, ele foi levado ainda em Imbituba pelo então presidente Hilário da Costa. E 2 anos depois resolveu se dedicar integralmente ao ministério, a tempo integral, a convite do pastor João Ungor, João Ungor, melhor dizendo, em Urubici. Olha o legado que esse homem deixou em Urubici, filiando a Ciadécipe, quando abandonou suas atividades profissionais de mordomo. Pastor Zezino, então, ele era mordomo, Ele abandonou suas atividades profissionais de mordomo e em 15 de janeiro de 1971, o pastor Zezino, eu não era nem nascido ainda, o pastor Zezino Bernardino, ele foi consagrado ao ministério pastoral pelo então pastor presidente João Ungor, Essa história é muito forte do pastor Zezino Bernardino, não dá pra gente esquecer desse homem não. O homem amava missões, era apaixonado por missões. A sua trajetória pode destacar-se em 15 de janeiro de 1971. Foi consagrado a pastor responsável pelos trabalhos de Urubici, 1967 a 1971, subordinado ao pastor João Ungor. Canoinhas também, já como pastor presidente, 1971 a 1973, 2 anos então, ele atuou na cidade de Canoinhas. Pastor Zezino Bernardino então regressa em Urubici em 1975. 1975, Jaraguá do Sul por um ano, 1976, vindo em seguida para Camboriú, onde assumiu como pastor presidente em reunião presidida pelo pastor Pedro Cardoso em 25 de janeiro de 1977. Olha, gente, olha que é um legado muito grande, hein? Por isso que não podemos esquecer do nome dos Gideões Missionários da Última Hora, de Zezino Bernardino. Zezino Bernardino, pastor Zezino, ele deixou um legado muito grande, um legado muito forte, e ninguém pode esquecer do pastor Zezino Bernardino, porque o pastor Zezino Bernardino, ele foi um pastor que era apaixonado mesmo pela obra missionária e pelo trabalho de missões. Em 1980, nasce o projeto no coração do pastor Zezino Bernardino, conhecido hoje, Muitas pessoas esquecem de falar o nome, ele foi fundador desse evento. Em 1980, nasce o projeto Gideões Missionários da Última Hora.
Cezino Bernardino morreu 30 de julho de 2016, aos 81 anos de idade. Foi casado com Pedra Ana de Abreu Bernardino, pai de Ruth, Rubens, Raquel, Rode, Reuel, Benaia e Jonas, né? Olha a história que este homem teve. Eu me lembro do pastor Cezino Bernardino, quando ali começava o programa Gideões, conhecido programa Voz Missionária. Ali estava o pastor Cezino Bernardino, na comunicação estava também, eu já conheci na época, pastor Nildair dos Santos. Aí depois vinha a irmã Neide Nunes Lima, com o programa Lendo as Cartas, o programa Voz Missionária, juntamente ali com o pastor Cezino Bernardino. Me lembro quando o pastor Nildair dos Santos, ele apresentava Voz Missionária, apresentação, pastor Nildair dos Santos. É o pastor Nildair dos Santos, ele entrava ali com o programa Voz Missionária, depois entrava então o pastor Cezino Bernardino e depois entrava a irmã Neide Nunes de Lima. Ninguém pode esquecer desse programa que o pastor Cezino Bernardino fazia. Era um programa que eu tinha mais ou menos os 10 anos de idade. Quando o pastor Cezino começava a falar da obra missionária, eu começava a chorar. Eu começava a sentir aquele amor pela obra missionária. Quando o pastor Cezino falava da Ilha de Páscoa, quando o pastor Cezino falava do projeto no Panamá, no Macapá, o pastor Cezino falava do projeto Amazonas, o meu coração começava a encher de alegria. Falava, meu Deus, eu tinha mais ou menos 10 anos de idade. Meu Deus, eu quero ser um missionário. Eu quero ir para os Gideões missionários para fazer missão, para fazer a obra missionária. As mensagens que o pastor Cezino Bernardino pregava na época, as cartas que a irmã Neide Nunes Lima lia no programa Voz Missionária, fazia todos chorar, fazia todos serem impactados, apaixonados pela obra missionária. Pastor Cezino Bernardino, ele foi, mas ele deixou um legado muito grande. Pastor Cezino, em 1980, fundou os Gideões Missionários da Última Hora, com muitas lágrimas. Mas deixou seu filho, né, pastor Reuel Abreu Bernardino, para seguir o seu legado. Mas aqui eu estou falando, gosto muito de todos, mas aqui a minha atenção total era para o pastor Cezino Bernardino. Deixou saudades, deixou um legado grande, um homem digno de ser lembrado, de ser falado em todos os congressos dos Gideões Missionários da Última Hora. Cezino Bernardino deixou saudades, um legado que ninguém pode esquecer, uma biografia que ninguém pode esquecer. Você vai deixando seu comentário, vai ativando aí as notificações, vai deixando o seu like, vai inscrevendo no canal. Aqui nós estamos contando a história de um homem que era apaixonado por missões, chamado Cezino Bernardino. O homem que quando falava em missões ele chorava. O homem que quando ele pregava sobre missões ele chorava. O homem que amava as almas, que não tinha distância para ele visitar as almas. O homem que construiu um barco missionário com dentista para atender aos ribeirinhos ali no Amazonas. Pensa num homem apaixonado por missões, chamado Cezino Bernardino. Cezino Bernardino deixou uma história. Cezino Bernardino, naquele dia, terá uma recompensa muito grande pelo legado que ele deixou na terra e pelo trabalho que ele fez aqui na terra. Não devemos esquecer de um homem que foi presidente e fundador dos Gideões Missionários, e este homem eu tenho saudades, chamado Cezino Bernardino. Vai inscrevendo no canal, deixando o seu like e ativando as notificações.